fazer aqui algumas perguntas para a senhora, para Vossa Excelência. Qual a base científica que fez a senhora homologar essa resolução 715? Essa resolução vai melhorar em quê a situação da população brasileira? Ministra, a senhora é mãe. Deixe nossas crianças em paz. Não, porque eu, como conservador de direito, eu sei que para ser mãe tem que ter útero. Eu não tenho útero para ser mãe. Muito bem. Para ser mãe tem que ter útero. Eu sou e defendo. E aí? Tem útero? Com certeza, Então, tá sou de mãe parabéns. e defendo a pauta. Está de parabéns. Se critério é esse, pelo Está amor de de Deus. parabéns. Deputado, Tá de Deixa eu parabéns. segurar as crianças em paz. Tá de vou parabéns. retomar o tempo. A ser sintética nas respostas que eu já dei. Principalmente, então, eu vou fazer um bloco rápido sobre a questão 715, que o deputado Hélio Lopes perguntou. Eu já fui muito clara sobre isso. Volto a dizer, gostaria que vocês prestassem atenção à minha fala. A condução do Ministério da Saúde em relação aos 3 pontos, que são 3 pontos num conjunto de resoluções da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que é a maior expressão de participação social na pauta da saúde. Não é portaria do Ministério da Saúde, é algo de outra ordem, é algo a ser considerado, a ser valorizado e respeitado, mas o segmento dessa pauta, eu disse, parte, primeiro, da legislação. O Ministério da Saúde não fará nada contra a lei. E é dentro da lei que nós temos que acolher as mulheres e meninas, nos casos legais previstos, o aborto, elas precisam ser devidamente acolhidas pelo Sistema Único de Saúde. E isso é uma responsabilidade legal. Não fazer isso é atuar de maneira omissa ou mesmo criminosa. Então, essa é a posição do Ministério da Saúde. Além disso, em relação a essa pauta, trabalhar na promoção, na prevenção da saúde reprodutiva, da saúde sexual, evitando a gravidez precoce, que é o que todo mundo comprometido com a saúde pública no mundo faz, que é a orientação da própria Organização Mundial da Saúde. É assim que a gente deve trabalhar. Em relação à questão das drogas, repito mesmo, as orientações vêm da legislação, do programa do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, mas também da convicção que devemos abordar esses temas com a ótica da saúde pública, o cuidado das pessoas, reduzir danos, reduzir sofrimento, cuidar das famílias. Essa é a posição do Ministério da Saúde, ressaltando que esse debate deva acontecer na sociedade. Sobre a legalização do aborto. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, são 25 milhões de abortos inseguros por ano no mundo. Então, vamos lá, aborto existe, ponto. Segundo a OMS, nos países em que há uma regulação, não significa estimular, significa regular, há 10% de procedimentos inseguros. Agora, olha que curioso, nos países em que é proibido, esse índice de procedimento inseguro vai a 25%. E também é a 5ª causa de morte materna. Ou seja, a política que simplesmente proíbe gera mais efeito morte do que efeito vida. O que o meu partido, por exemplo, defende... É um pastor defendendo aborto aqui? Por gentileza, nobre. Segura o tempo, Abílio. Ele tem o prazo regimental, deputado. Vossa Excelência pode contrapor. Coloca mais... Retoma o tempo do deputado. 4 minutos. Pode arredondar o tempo do deputado Henrique Vieira por 4 minutos. Deputado. Por 4 minutos. Está falando como 4 deputado. Minutos. 4 minutos, por gentileza. É um direito dele, ele está aqui como deputado, ele é eleito. Ele é deputado. Deputado, o senhor está inscrito, deputado Abílio. Por gentileza, o senhor está inscrito. O senhor está inscrito, deputado. Lá, daqui a pouco, Vossa Excelência
falará. Eu sou pastor e tenho de respeitar. Tá tirado. Tá tirado o microfone. 4 minutos, nobre deputado. Senhor presidente, eu pediria... Retoma. Eu estava quase 5, senhor presidente. Estava 3 minutos, eu estou dando mais 30 segundos ao senhor. Mas já está contando enquanto o senhor fala comigo. 4 minutos. Pode arredondar a 4 minutos. Se eu terminar, o senhor começa a falar. Eu quero continuar o meu raciocínio, inclusive a partir da minha consciência, que não vai ser definida... Senhor presidente, eu Está não vou falando no continuar nesses microfone. O termos. microfone está Presidente, a encerrado. questão Obrigado. da ordem, Vossa não dá pra Excelência ficar continua, interrompendo o tempo todo porque aqui, senão não vai rapaz. continuar, senhor não presidente, vai dar senhor- andamento. Não, senhor presidente, Por o senhor, gentileza. o senhor está chamando a atenção de quem está sendo desrespeitado? Não, estou chamando a atenção É já do dele que o deputado senhor e falei tem que que ele está chamar inscrito atenção. na 20ª Eu- inscrição. Não, mas, senhor E eu estou presidente... segurando o tempo do senhor, tem Mas- mais 30 segundos. mas a culpa não é ao minha. tempo do senhor. Não, A mas o senhor chamada não de vai atenção discutir, não pode ser a debater. mim. Não vai adiantar o senhor ficar debatendo Presidente, aqui. Mas eu quanto não estou- tempo? eu O rapaz está segurando querendo é aparecer, 4 minutos. presidente. Quanto tempo? Ele 4 quer aparecer, minutos. quer um pouquinho de mídia. 4 minutos. Senhor presidente, o senhor está tendo conduções diferentes para cada 4 minutos. fala. Segurei, Mas o senhor tá tendo. assegurei o tempo de todos. O senhor 4 chamou minutos. a Não é atenção de quem verdade. teve a fala... Continuar. Senhor presidente, Não será os senhores que vão delegar a forma que vou conduzir. Eu segurei a palavra do deputado ainda do meu partido, do PL, que eu não dividi o tempo. Não será o senhor, deputado, que vai me ditar as regras aqui. Tem um rito e eu estou segurando a palavra ao deputado Henrique Vieira, agora pastor Henrique, por 4 minutos. Agora, se tiver interrupção ou não, que já passou mais 2 minutos, atentando o prazo que a ministra já falou que ela vai sair, ela tem compromisso às 18h30. sobre a minha consciência e minha fé, eu não vou me deixar arbitrar por outros. É a minha liberdade, a minha comunidade, a minha história. O que eu quero dizer é que, inclusive, a partir desta consciência, a política atual não reduz o número de abortos e criminaliza as mulheres. Na verdade, eu poderia inverter o raciocínio. O que o nosso partido quer é uma política de assistência e acolhimento. O que o PL quer é prender mulheres. Eu poderia inverter a lógica. Então, na verdade, são dados da OMS. O aborto existe. Agora, ele pode acontecer de forma insegura, clandestina, com mulheres isoladas, inclusive numa sociedade machista, e sem poder recorrer a um sistema porque é crime. Ao invés de oferecer cadeia, eu quero oferecer escuta e diálogo. E uma rede de assistência e de saúde, porque na prática estão morrendo. Sobre a questão das religiões, concordo com a ministra. Todas as religiões devem ser respeitadas numa dinâmica de Estado laico e de diversidade. Mas nós não podemos fechar o olho para a realidade. Existem experiências religiosas que são historicamente massacradas. Se, como política pública, você não reforça a existência delas, o automático é continuar o apagamento delas. Eu sou cristão e reconheço que religiões de matriz africana são historicamente massacradas por conta do racismo. Faz sentido você ter um enfoque específico valorizando esse saber, porque se assim você não fizer, o automático vai apagando os saberes e as contribuições dessas religiões, porque são terreiros que são invadidos. Muitas vezes, inclusive, por conta da intolerância, do racismo e do fundamentalismo. E sobre a questão de drogas, senhora ministra, queria pedir mesmo, como já vem sendo feito, o reforço. A rede de atenção psicossocial, a lógica das reduções de danos, ao consultório de rua. E olha que curioso, segundo dados da ONU, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, 13% do número total de pessoas que usam drogas ilícitas sofrem transtornos associados ao uso de drogas. Eu estou sendo cuidadoso, se vocês forem ver o meu vídeo, para cada dado uma fonte que pode ser publicamente verificada, testada e questionada, mas fonte tem. Não estou romantizando o uso. O uso abusivo pode destruir a vida de uma pessoa, de uma família, isso requer cuidado. Por isso que estou falando da rede de atenção psicossocial. Mas olha o dado da ONU. 13% do número total de pessoas que usam drogas ilícitas desenvolvem o uso abusivo. Sabe qual é a conclusão que eu chego no meu país? Olha que curioso. Morre mais gente hoje. Saúde não tem a ver com vida? Promoção de vida, defesa da vida? Morre mais gente hoje
na política de combate à droga do que pelo uso abusivo da droga. Se a ideia é defender a vida, e essa é a minha ideia, inclusive fruto da minha consciência e da minha espiritualidade, a política está errada. Tem mais gente morrendo de bala na cara do que de overdose. Isso significa romantizar a overdose? Não. Tem que ter tratamento na área da saúde pública, da rede de atenção psicossocial, dos CAPs AD, do consultório de rua. Mas o que eu quero chamar a atenção, o debate é válido. Porque a política atual gera efeito morte e não cuida de forma efetiva dos casos abusivos. Temática no aborto é que eu queria responder à deputada que infelizmente não se encontra mais nessa sala, mas eu tenho certeza que o recado vai chegar a ela. Ela não leu a DPF 442 que o pessoal protocolou em 2007 no Supremo Tribunal Federal e que deve entrar em pauta em breve. Se tivesse lido, saberia que a proposta contida ali de interrupção da gestação é até a 12ª semana. Não se trata de gestações avançadas, como é o caso dela, e eu lhe desejo que tenha toda a saúde, toda a sorte, que a maternidade dela seja plena, livre, com todos os direitos. Mas o que diz essa nossa DPF? Que sim, as mulheres no Brasil abortam, quer queiram, quer não. E essas mulheres, elas têm religião. Muitas delas são mães. Isso quem está dizendo não sou eu, mas foi uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília, reconhecidíssima, pesquisa, ciência, não fake news, como os senhores gostam de utilizar. Muitas dessas mulheres já são mães. Elas são religiosas, são católicas, são evangélicas. E mesmo assim abortam, porque significa que não há Estado, não há religião e não há deputado fundamentalista que vá fazer uma mulher mudar de ideia quando ela toma essa decisão. E talvez doa os ouvidos de alguns, mas sim autonomia, decisão, escolha das mulheres. É por isso que a sociedade brasileira conviva com esses termos. Por quê, deputado Pastor Henrique, meu amigo? Porque existe uma diferença entre todas essas mulheres que abortam no Brasil. São aquelas que são presas, aquelas que morrem, aquelas que não são presas e sobrevivem. Deputado, se for uma esposa, uma filha ou um amante de deputado que engravidou e vai querer fazer um aborto, nada vai acontecer com ela nem com ele. Ela vai para uma clínica clandestina, caríssima, em segurança, vai fazer o procedimento e ninguém vai ficar sabendo. Agora, se for uma menina jovem, negra, moradora da periferia, a gente só vai ter notícia dela se, por sorte, se tornar notícia de jornal a tragédia que aconteceu com ela e com toda a sua família. Essa menina provavelmente também é mãe, é filha e o Estado trata ela dessa forma. Se tem dinheiro, paga e nada acontece com ela. Se é pobre, ela morre. É disso que se trata o aborto ilegal no Brasil. A cada 2 dias, uma mulher morre por aborto ilegal no Brasil. E vou dizer que não é um problema de saúde pública, é a 5ª causa de mortalidade materna. Por isso eu espero que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão correta em defesa da vida das mulheres. E aqui muitos dizem que defendem as crianças. Coisa nenhuma. Quando a ex-ministra Damares relegou a própria sorte às crianças e a Yanomami, não tinha um deputado dizendo que defendia a vida de criança, coisa nenhuma. Ou quando criou fake news sobre as crianças tapajós para tentar ganhar voto, não tinha um deputado. Ou quando o ex-presidente da República distribuiu cloroquina e negou a vacina, assim como o deputado fazendo com broche, gente, com broche do Zé Gotinha, questionando a eficácia da vacina. É disso que se trata o Brasil de 2023, de 2022, dos últimos anos. Mas quando tinha um presidente genocida, não tinha um que defendia a criança. Quando tem criança que morre de fome, quando tem criança que é atacada pela violência do Estado, não tem um deputado fundamentalista para defendê-las. Agora, quando se trata de uma escolha das mulheres que elas tomam independentemente da opinião deles e que se tratasse de alguma mulher relacionada a eles, eles tomariam a mesma decisão porque diz respeito à autonomia, não à religião. O Estado é laico. A responsabilidade do Estado é cuidar da saúde e dos direitos da população brasileira. E nós avançaremos apesar deles. Obrigada.